Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 21 do ENAD 2011, prova de engenharia elétrica, eletricidade, tá? Então vamos lá, vamos começar. Questão 21 do ENAD 2011. É comum a associação de baterias para a obtenção de tensões e correntes apropriadas a um determinado circuito elétrico. Considerando o uso de duas baterias de 6 volts e uma de 12 volts para alimentar um circuito resistivo, avalie as afirmações que se seguem. 1. É possível alimentar o circuito com 18 volts de tensão usando as 3 baterias. É possível alimentar o circuito com 12 volts de tensão usando as 3 baterias. São possíveis duas configurações distintas de alimentação do circuito com 6 volts, sendo que uma delas terá uma maior capacidade de fornecimento de corrente elétrica. É correto apenas o que se afirma em, e aí temos as alternativas. Então vamos lá, né? Analisando aí cada uma das afirmativas. Então a primeira diz o seguinte: é possível alimentar o circuito com 18 volts de tensão usando as 3 baterias. Então, na primeira afirmação, ela pede para usar as 3 baterias dadas no enunciado, tá? Totalizando uma alimentação ali do circuito de 18 volts. Então, essa situação ela pode ser comprovada, né, nessa figura abaixo, tá? Onde eu tenho, tá? Ou seja, os três valores são duas de 6 volts e uma de 12, né? Então, se eu colocar duas fontes de 6 em paralelo, tá? Logicamente que o resultado aqui serão 6 volts. E esse resultado em série com uma de 12 volts, né? Nesse posicionamento, né? Eu vou ter a alimentação do circuito com 18 volts, conforme a afirmativa número 1. Portanto, né, a afirmativa número 1 ela é verdadeira, ok? Então, observando, né, essa estrutura na figura, do jeito que está sendo colocado, tá? Então, temos aí realmente os 18 volts disponíveis para o circuito, utilizando as 3 baterias, né, conforme aqui a afirmativa 1. Já a afirmativa 2, ela diz o seguinte: é possível alimentar o circuito com 12 volts de tensão usando também as 3 baterias, 2 de 6 e uma de 12. Então, vamos ver que configuração a gente poderia montar. Então, essa seria a configuração em série, né? As 2 de 6 e uma de 12. Observe aqui que as baterias de 6 estão com as polaridades invertidas, tá? Portanto, elas, né, logicamente, vão se anular, ficando somente a bateria de 12 volts. Portanto, utilizando aqui as 3 fontes, né, dadas, eu tenho o valor, né, disponível para o circuito de 12 volts. Tá? Então, também, detalhe com a utilização das 3 baterias, 1, 2 e 3. Então, afirmativa 2 também verdadeira. E, finalmente, vamos analisar a afirmativa número 3. São possíveis duas configurações distintas, ou seja, diferentes de alimentação do circuito com 6 volts, sendo que uma delas terá uma maior capacidade de fornecimento de corrente elétrica. Aqui não fala nada sobre a obrigatoriedade de utilizar as 3 baterias. Então, a configuração que a gente encontrou, né, as duas configurações são essas aqui. A primeira delas, né, colocando em série uma bateria, uma fonte de 6 volts com a de 12 volts, né, com polaridades trocadas. Então, aqui 12 menos 6, né, observe, né, que o borne menor da bateria de 6 volts está alinhado aqui com o menor do 12 volts. Portanto, haverá realmente uma diminuição, uma redução aqui, 12 menos 6, disponibilizando 6 volts para o circuito conforme pedido, tá? Aqui em série. E a segunda situação tem que, digamos, nos dar a condição de disponibilizar, né, uma corrente maior, né, os 6 volts com uma corrente elétrica maior.
e isso é possível quando eu tenho, né, uma situação onde eu tenho fontes em paralelo, tá? Em paralelo. Então, eu posso lançar a mão das duas fontes de 6 volts em paralelo, não é isso? Com isso aqui, essa corrente que vai passar aqui na fonte de 12 volts vai ser a soma das correntes das duas fontes de 6 volts. Portanto, aqui eu tenho um acréscimo, né, no fornecimento na capacidade de fornecimento da corrente elétrica, tá? A corrente elétrica aqui será maior comparado aqui com o circuito sério, tá? No circuito sério posso aumentar a tensão, não variando a corrente. No paralelo, né, eu mantenho aqui a tensão, aumentando no circuito a capacidade de fornecimento de corrente elétrica. Então, essas duas aqui de 6 volts, né? Então aqui temos 6 volts, e elas encontraram nesse resultado em oposição com a de 12 volts. Então 12 menos 6, também eu vou ter 6 volts disponível aqui para o circuito elétrico, com aumento, né, da capacidade do fornecimento da corrente elétrica. Então, analisando aí as duas figuras, elas estão coerentes com a afirmativa 3, que também é verdadeira. Ok? Então vejamos aqui as alternativas, né? Analisando, é correto apenas o que se afirma. A letra A, 1 apenas não, 2 apenas não, 3 apenas não, 1 e 2 apenas não, e 1, 2 e 3, a alternativa correta é a E. Ok? Beleza? Com isso, finalizamos aqui este vídeo, onde resolvemos a questão número 21 do ENAD 2011. Espero que ela tenha sido útil para você. E se foi útil para você, eu peço que você deixe o seu like e também divulgue nessa questão, esse vídeo, né, para outros colegas. Desejo a você excelentes estudos e espero você no próximo vídeo, onde estaremos resolvendo outra questão do ENAD. Então, até lá!